Bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um podcast MVP, podcast que está em áudio nas plataformas de áudio e também em vídeo no YouTube, para você não só escutar, se deliciar ouvindo, mas também vendo nossos rostinhos bonitos aqui conversando sobre tecnologia e negócios. Hoje eu estou aqui com o Fernando Morato da Doris AI. Tudo bem, Fernando? Tudo bem, e você? Para quem não sabe, a Doris é uma startup, startup de inteligência artificial brasileira que desenvolve uma tecnologia de guarda-roupa virtual para o varejo, né? Então tem grandes redes, 35 grandes redes como clientes, empresa de 3 anos, a gente vai falar um pouquinho do histórico dela aqui, mas um fato curioso que o Fernando me contou é que vocês estão a equipe de desenvolvimento já fica no Uruguai. E a gente sempre fala sobre falta de talentos, né, desafios para o Brasil desenvolver tecnologia, né, na área de desenvolver tecnologia e desenvolver inteligência artificial. Então vocês estão vendo isso first hand, né, em primeira mão, e vai ter que buscar talentos fora, desenvolver fora. Me conta um pouquinho por que essa decisão, como é que é isso? Legal, a gente começou mais ou menos a desenvolver essa tecnologia há mais ou menos 3 anos, quando os famosos modelos de LLM, como o ChatGPT, etc., ainda estavam bem no começo, né? Ainda não estavam tão desenvolvidos. Então a gente foi por um caminho de desenvolver um modelo próprio, desenvolver o nosso modelo de AI, treinar o nosso modelo, né? E aí a gente buscou aonde a gente teria... Então vocês têm um modelo de varejo proprietário, é isso? O nosso modelo de tecnologia, o modelo de AI mesmo, é proprietário. Olha só. Né? E aí a gente procurou alguns players que pudessem nos ajudar com esse desenvolvimento. A gente olhou nos Estados Unidos, caríssimo, né? Porque todos os machine learning engineers dos Estados Unidos estavam recebendo milhões de dólares dessas big techs, né? Então ficaria inviável. A gente olhou na Ásia, mas tinha uma barreira cultural, de fuso horário, ia ficar difícil trabalhar. E a gente achou no Uruguai um time muito capaz de machine learning, de AI engineers, que nos ajudou nesse desafio, e a gente acabou escolhendo o Uruguai para desenvolver essa tecnologia. Caramba, são quantas pessoas lá? De AI Engineers, hoje a gente tem 12 pessoas no time. Pô, time relevante, né? Todo o resto do time de tecnologia, que a gente chama que é a parte de desenvolvimento de front-end, de back-end, de produto, fica aqui no Brasil. Tá bom. Que aí já são disciplinas mais dominadas, vamos dizer assim. Exato. Né? Uhum. E os uruguaios são os caras da AI. Que fazem a receita do bolo ali, mesmo. Exatamente. O ingrediente secreto. Tá, e como que funciona, então? Como é que é? Vocês ficam comparando roupa no braço pra tirar foto? E como é que treina? Como é que vocês criam o modelo? Legal. O que é o modelo da Doris, né? A gente quis desenvolver um modelo que a gente chama a tecnologia de Diffusion Models, que é um modelo para poder vestir a peça de roupa na pessoa, né? Então, hoje, as AIs open source, elas já geram imagens de pessoas até vestindo peça de roupa, só que qual que é a dificuldade? A dificuldade não é você criar o modelo, é você controlar a saída desse modelo. Então eu posso chegar... 5 dedos, a roupa. Exato. Eu posso chegar num chat GPT e falar, vou vestir você aqui, veste essa pessoa com uma camiseta azul. Ele vai vestir você com uma camiseta azul. Mas agora, veste essa pessoa com essa camiseta azul polo específica da reserva, que tem a marca bordada aqui com os detalhes da peça de roupa. Essa que é a dificuldade, você controlar o output da AI. E tem questão de direito, às vezes, pelo menos na aberta, eu não sei como é que depois você faz na API a fechada, mas tem questão de direito autoral, né? Que você não consegue colocar uma coisa específica de uma marca. Exatamente. Tem LGPD também, porque você está lidando com a imagem das pessoas, né? Então, a gente criou esse modelo de AI, que é um modelo justamente treinado para vestir pessoas com peças de roupa específicas, né? Para a gente resolver uma dor gigante hoje do varejo, que é quando você vai comprar roupa online, você não consegue experimentar. Qual que é hoje a principal dificuldade que vocês enfrentam? É talento? É convencer o varejo a adotar? Hoje, uma das maiores dificuldades primeiro, você aprimorar esses modelos, treinar esses modelos, tem um custo altíssimo de cloud, né? Então, quanto mais parâmetros você insere dentro desse modelo para treinar, mais caro é, né? Então, cada vez mais, quando a AI vai se aprimorando, vai ficando cada vez mais caro, né? Então, esse é um dos desafios, né? E o segundo desafio é que a gente lançou aqui no Brasil, uma startup brasileira, uma tecnologia totalmente nova que ninguém no mundo tem.
Você já viu em algum lugar você entrar num e-commerce de roupa, você ser convidado a tirar 2 fotos suas e a AI vestir aquela peça de roupa no seu próprio corpo, extraindo o seu tamanho e permitindo que você prove diferentes tamanhos no seu próprio corpo? Isso não tem no mundo hoje. Então é uma tecnologia pioneira, né? Então hoje, uma das dificuldades que a gente tem é informar o consumidor final que isso existe. Quando as pessoas usam, né? Quando o usuário vai lá e abre a Doris e faz o processo, ele engaja. Ele veste 8, 10, 12 looks, fica lá combinando roupa, etc. Ele gosta. Né? Só que hoje, no e-commerce do cliente, eu sou um botão lá. Então, se você for no e-commerce de um dos nossos clientes... Exato. Assim. Você vê uma página de produto, vamos pegar da Aramis, que é um dos nossos clientes. Vai ter um botão lá escrito Vista em Você. O usuário final não imagina que quando ele clicar naquele botão Vista em Você, ele vai ter essa possibilidade de fato vestir aquela peça de roupa nele. Tá bom. Então, fazer com que os consumidores finais conheçam a Doris é um dos grandes desafios também. Mas você falou, por exemplo, até a gente comentou antes, já tiveram diversas iniciativas parecidas, mas às vezes usando AR, VR, né, na câmera do computador e tal. Por que vocês acham que vocês estão botando o ovo de pé, sendo que já tiveram outras coisas? As tecnologias de AR e VR, elas não são escaláveis por 2 motivos. O primeiro é que para você fazer essa tecnologia funcionar, você precisa ter o design da peça de roupa em 3D. Tá. E os grandes varejistas, você pega, por exemplo, uma Zara que troca de coleção a cada 2 meses. Eles não têm o design de todas as peças de roupa da coleção deles em 3D. Então seria caríssimo para fazer isso, né? Não é escalável. E o segundo motivo é que, para essa tecnologia funcionar, você precisa estar com a câmera aberta. Então você precisa estar com a câmera do celular aberta apontando para a pessoa, porque você vê ela vestida em tempo real. É como se fosse um filtro de Snapchat, um filtro de Instagram. E aí como que você vai provar a roupa sozinho na sua casa se você tem que ficar com a câmera do celular apontada para você? Não faz muito sentido. A Doris, ela não requer nada disso. Para a Doris funcionar, eu preciso só de uma foto da pessoa vestindo a peça de roupa, a peça que eu quero vestir, ou a foto do garment, que a gente chama da peça de roupa em Ghost Mannequin. Então a gente pega essa foto, a gente já tem os dados da peça de roupa. Ah, é? Você não faz render, você não precisa de nada. Nada. Só uma foto mesmo, você exato, já consegue. Exato. E uma foto da pessoa. Com isso, eu pego a foto da pessoa, a foto da peça de roupa, a gente joga nesse Diffusion Models, que a gente chama, e a gente gera uma nova imagem daquela pessoa vestindo aquela peça de roupa. Então é muito mais escalável. Hoje, por exemplo, eu conecto no e-commerce da Reserva, que tem mais de 12 mil SKUs, que é um dos nossos clientes, e eu integro com ele automaticamente via API. A nossa API já consome todo o catálogo dele, extrai as fotos das peças de roupa e deixa essas fotos prontas para serem experimentadas pelo usuário final. Quanto tempo mais ou menos dura isso? O processo de integração só de ingestão de catálogo leva em torno de... A gente processa em média 2.000 garments por dia, por cliente. Então é relativamente rápido. Dependendo, aí vai depender do Depende de sortimento do cara. Quantos garments o cara tem. Mas então, uma semana ou 2 semanas, 15 dias, você já tá com esse negócio, na pior das hipóteses, você já tá com o negócio rodando, já tá lá. Exatamente. E não tem custo nenhum pro varejista, né? Nem pro usuário final, de integração. Eu plugo a API no e-commerce do cara, eu integro o catálogo dele automaticamente sem custo. Modelo de negócio de vocês hoje, você pega o take rate da venda? Exatamente. A gente tem 2 modelos. O primeiro modelo, que a gente considera mais justo, é o modelo de take rate, que basicamente eu cobro um percentual das vendas nas quais o usuário experimentou a peça de roupa usando a Doris, comprou aquela peça de roupa e não devolveu. Aí eu pego um percentual daquela venda. Porra, nossa, então, basicamente, eu tô falando pro varejista, se eu ajudei você a vender, se eu ajudei a participar do processo de compra, me dá um pedacinho dessa venda. E isso gera uma margem de contribuição muito positiva pro varejista. Por quê? Porque a devolução dos pedidos com a Doris hoje está caindo 66%. Então, a pessoa que experimenta usando a Doris antes de comprar devolve em média 2/3 a menos do que a pessoa que não experimenta. Aí você tinha falado que um quarto do que é vendido de roupa na internet volta, né? Exato. Hoje a devolução do varejo, em média, de e-commerce de moda é 26%.
Com os pedidos com DORIS, esse número nos nossos clientes está girando em torno de 6% a 7%. Porra, é uma queda Isso. significativa. Porque um dos grandes diferenciais também que esses modelos de AR e VR que a gente citou não tem, é que com a DORIS, o usuário consegue experimentar diferentes tamanhos de peça de roupa no seu próprio corpo. Tá. Né? Então a gente tem hoje algumas ferramentas de provador virtual em e-commerce de moda, que basicamente você clica lá, ele te fala, me informa a sua altura, seu busto, sua cintura e seu quadril e seu peso, e aí ele só faz um cálculo lá e te sugere um tamanho, né? Tem duas dificuldades. Primeiro, a pessoa não sabe, eu não sei quanto eu tenho de tórax, cintura, quadril, vou pegar a fita métrica aqui e ficar medindo, não faz muito sentido. Então a DORIS extrai as medidas do usuário com AI automaticamente com base nas fotos. Então eu tirei 2 fotos, a DORIS já extraiu minhas medidas com mais de 97% de acurácia. E a segundo ponto é, eu permito que você prove diferentes tamanhos no seu próprio corpo. Então, para o usuário, eu extraí as suas medidas, eu comparei essa medida com a medida da peça de roupa. Quando você experimentar na imagem do seu próprio corpo e você mudar, por exemplo, de um M para um G, você vai ver a peça de roupa mudando o caimento no seu corpo. Legal. Então, talvez a M fica mais apertada, a G mais larga. Se você vestir uma GG, você vai ver a peça mais larga no seu corpo. Então, essa tecnologia que permite que as pessoas experimentem antes de comprar, é o que tem feito a devolução cair drasticamente nos nossos clientes. Só faltar uma coisa no modelo de negócio que eu fiquei com uma dúvida. Então, você pega, né, quase um modelo de divisão de risco ali, né? Se eu ajudo, se o cara não devolve, você pega. Mas, porra, mas você já gastou, e você falou dos custos crescentes de treinamento de modelo. Se você já colocou lá para treinar, né, gastou na frente para preparar o catálogo do cara, pô, e você só recebe se o cara vende, como é que você equilibra isso? A conta, na minha cabeça a conta não tá fechando. É o modelo de toda startup, né, que você tem que investir no começo para colher frutos lá na frente, né? O nosso treinamento de modelo, ele é um investimento centralizado. Então, eu estou treinando a minha AI para ela ser cada vez mais realista no output. Então, para ela vestir a peça cada vez melhor, para ela mostrar um caimento mais realista para o consumidor final. Então, esse é um investimento nosso, da DORIS, que serve para todos os nossos clientes. Na medida em que eu vou colocando mais clientes, eu não vou aumentando o meu custo de treinamento. Na verdade, eu vou diluindo, porque eu passo a ter faturamento com esses clientes e eu uso esse recurso para cada vez mais treinar o meu modelo. Mas é o paradoxo da TI do professor Fernando Meirelles, da GV, né? Que o custo unitário tende a zero, mas o custo total tende ao infinito, né? Exatamente. Você vai diminuindo o custo que você tem para treinar, mas você vai treinar mais, né? Você vai gastar mais, né? Então, essa é a briga dos data centers e da briga das GPUs da NVIDIA. Exatamente. Que, aliás, vocês estão bem próximos da Oracle para usar bastante NVIDIA. Por isso que a gente está ali com a Oracle e com a NVIDIA para não escalar tão rápido esses custos de cloud. Legal. Porque eu acho que hoje, até, como você está falando que o modelo é muito na venda, mas é um dilema, você está acompanhando isso, mas um dilema pro pessoal de SaaS, que o SaaS, quer dizer, era a resposta ali porque você tinha custo fixo e receita escalável. Hoje, seu custo é variável também, né? Porque o cliente vai consumir, se você usa AI, o cliente vai consumir nos tokens e então o seu token é variável na medida e a sua receita é fixa. Exatamente. Então inverteu a equação, né? Até por isso a gente criou esse modelo que ele é variável com base na compra do usuário, né? Porque toda vez que você vai lá e experimenta roupas usando a DORIS, você está batendo lá na nossa API de cloud e está consumindo GPU para te vestir. Né? Então, a gente sabe que com a DORIS, nos clientes atuais, a taxa de conversão ela fica muito maior do que a taxa de conversão normal do e-commerce. Porque a pessoa confia muito mais de comprar. Então, como a taxa de conversão é maior, toda vez que a pessoa compra, por mais que eu estou gerando custo variável na minha estrutura de ter que processar esse try-on, compensa lá na frente, porque eu pego um percentual dessa venda. Aí você pega um percentual que, quer dizer, se o unit econômicos ali, você está fazendo uma conta para compensar todo esse trabalho do cara que não comprou. Exatamente. Tá, legal. Como é que tem sido esse trabalho de equacionar isso? Assim? É um trabalho todo dia? Ou como é que vocês estão chegando
nessas contas para poder conseguir pagar? Cara, é um trabalho diário de refazer esses cálculos para entender quanto está custando cada processamento de try-on, né? Porque isso muda muito. Cada dia a NVIDIA está lançando uma nova GPU. Antes a gente começou lá atrás, era G4, já tem a G5, já tem a não sei o que P100. Eu não sou o cara técnico, mas cada vez mais está vindo uma nova você vê GPU a fatura ali depois, com né? mais poder de processamento e mais cara, consequentemente. Só que como ela tem mais poder de processamento, o tempo que você usa para processar cada requisição, ele é menor. Então você tem que estar sempre medindo ali qual que é o custo unitário de cada requisição que você bate lá na cloud para processar um try-on. E comparar isso com quanto você está de fato vendendo. Porque se tiver um monte de gente usando e eu não estiver vendendo nada, a conta não fecha para mim. Legal. Então é essa balança que a gente tenta equilibrar todos os dias. Então, é uma coisa. É diário. Hoje Diário. é ter esse desafio de AI e tudo. Então, hoje é um desafio diário de controle de custos, diário de como que você está. Exatamente. Porque tem até a questão da cloud, né? Até o backlash da cloud, cara, a cloud chegou com uma coisa de economia, hoje em dia já tem gente voltando para ter servidor interno, porque a cloud ficou muito cara. AI também tende a ficar cara, né? Se você não controla todo dia, né? Exatamente, está cada vez mais caro, inclusive, né? A GPU está escasso e o custo só aumenta. Ainda bem que a gente tem uma relação muito próxima com a Oracle e com a NVIDIA, então a gente foi uma das 3 primeiras empresas no Brasil a adotar as novas GPUs da NVIDIA através da Oracle. Então eles escolheram a gente para ser os pioneiros a testarem a nova GPU, que se eu não me engano é P100 o nome, eu não tenho certeza. Eu também não estou acompanhando. Mas a gente foi uma das 3 primeiras empresas no Brasil a testar essa nova GPU. Então, essa parceria rende muitos frutos para a gente, não só técnicos de cloud, de custo, mas também potenciais clientes e oportunidades. É legal, falando isso, até me lembrando que eu tentando fazer uma relação, até você, como CFO, você falou, é a primeira vez que você está numa empresa de tech, numa startup, mas você foi bebidas com Ambev durante muito tempo. Tem alguma relação, não sei como é que era a vida também de precificação e de bebida ali, que também é um mercado bem que muda bastante, né? Cara, tem bastante relação. Na Ambev, minha última posição lá, eu fui gerente nacional de preços para cervejas premium. Putz. Então eu tocava toda a precificação de 4 marcas. Era Bud, Stella, Corona e Beck's. Olha, gente, é ele, ó. E aí, culpa é ele, ó. Se você acha que a sua cerveja tá caro? Era eu, mas não sou mais eu, não me culpa mais. E aí a gente tava todo dia, cara, atualizando as bases que a gente pegava lá de Nielsen, Scantec, para medir como tá o posicionamento relativo nosso com concorrente, etc., por regional, por canal. Então Legal. Era um trabalho realmente diário de entender como você estava posicionado nesse mercado. Bem granular, Então, e a Ambev também tinha essa cultura realmente de controlar os custos na unha, né? Então, Legal. não só preço, mas custo. Então a gente tinha um nível de granularidade de análise que com certeza ajuda muito hoje na Doris a gente conseguir entender quanto que a gente vai cobrar do cliente, quanto que a gente está pagando de cloud, qual que é o sweet spot ali da precificação. Então, hoje, ser uma startup de AI não é só colocar no PowerPoint que você tem AI, é saber fazer a gestão de custos, né? Exatamente. E eu acho que mais do que isso, eu acho que a gente vê muitas startups falando de AI, etc., mas que não são, de fato, desenvolvedoras de AI, né? Então, quando a gente começou lá atrás, há 3 anos... por exemplo, os modelos open source, tipo GPT, Gemini, etc., eles nem trabalhavam com imagem. Não tinham imagem, era só texto, né? Hoje eles já têm imagem, né? E também ao longo desse tempo a gente teve que ir se adaptando, né? A gente começou desenvolvendo um modelo 100% proprietário. Tá. E a gente treina o nosso modelo mais ou menos com 10 bilhões de parâmetros, que é muita coisa. Sabe com quantos parâmetros a nova API de imagem do GPT foi treinada? 50 trilhões. Então, assim, Nossa. Como que eu vou competir? Não dá pra competir. Como que eu vou competir com o meu Fusquinha que eu fiz lá no Uruguai, treinado com 10 bilhões de parâmetros, com a Ferrari que os caras desenvolveram lá na OpenAI? Então, assim, ao longo da jornada, a gente também foi adaptando o nosso stack tecnológico para incorporar o que essas AIs open source fazem legal. de melhor. Então, por exemplo, hoje, vou te dar um exemplo prático. Hoje, o caimento da peça no GPT, ele é muito mais realista do que o caimento da peça no modelo proprietário da Doris. Só que o GPT não consegue controlar o output. Então, ela alucina muito.
Então, o que eu faço? Eu pego só a parte do caimento do ChatGPT, da API da OpenAI, e eu incorporo esse pedaço que cuida do caimento da peça no nosso modelo. Então, eu consigo manter a fidedignidade, os detalhes da peça com o modelo da Doris e eu reflito o caimento do GPT. Então, eu acho que o futuro para as startups de AI vai ser justamente esse. Você não vai, aqui no Brasil, conseguir desenvolver um modelo proprietário para competir com esses caras lá de fora, né? Mas eu acho que as empresas que vão ser bem-sucedidas aqui vão ser aquelas que vão pegar o que elas têm de melhor e aplicar de forma específica para mercados específicos. Ah, legal isso. Então dá para costurar, fazer essa coxa de retalhos aí. Não dá para ficar. Você pode não depender completamente. Você pode não fazer do zero seu, mas você pode não depender completamente do outro cara. Exatamente. Hoje o nosso pipeline de try-on, né, para você vestir uma peça de roupa, leva 6 segundos, o que a gente considera bem rápido. Só que nesses 6 segundos a gente tem 7 etapas. Nessas 7 etapas, 5 são proprietárias, uma é Stable Diffusion, que é open source, e uma é o GPT. Então você vai adequando o seu modelo dentro do que você tem melhor disponível no mercado. Então, e o que você sabe fazer melhor, você faz, eventualmente você faz dentro de casa, ou que você complementa, e aí você vai os complementares. Ali. Exato. E esses modelos globais, eles são generalistas, né? Então o GPT, ele fala de moda, de perfume, de carro, de qualquer coisa que você perguntar para ele. E o que eu acho que tem oportunidade ainda no mercado de AI para startups é você construir cases específicos. O GPT não está focado no mercado de moda, mas a Dory está. Então a gente vai pegar algumas coisas que eles têm, algumas coisas que a gente faz proprietário, focado no mercado de moda, em resolver as dores no mercado de moda. O que o consumidor de moda quer? Né? Então... é isso. Isso que eu pergunto, mas na medida que eles ficam grandes, eles não poderiam também desenvolver produtos específicos para, né? Aquela brincadeira do lançamento do iPhone, né? Que o pessoal sempre falava que startup ou que empresa que a Apple vai matar hoje, né? Que eles sempre incorporam algum recurso no iPhone que era um aplicativo, alguém que vinha fazendo alguma coisa. Não pode chegar um momento que a OpenAI vai começar a ter filhotes e matar um monte de iniciativas né, que complementam, hein? Provavelmente, e aí eu tenho 2 pontos, né? O primeiro é que eu acho que não é um mercado winner takes all. Assim como a gente tem a Amazon dominando o marketplace nos Estados Unidos, a gente tem Mercado Livre aqui na América Latina que se tornou gigante, né? Mas o segundo ponto que eu acho que é o mais relevante é que a gente vê que a tecnologia, de fato, ela não vai ser uma barreira de entrada. Em algum momento, a OpenAI pode sim, ou a Gemini, ou qualquer outra Grok que seja, desenvolver um modelo de geração de imagem que vista a peça de roupa com excelente caimento, etc., que seja igual a da Doris, né? Por isso que a gente acredita que o nosso diferencial competitivo e a nossa estratégia não está pautada no try-on em si. Eu não quero ser uma ferramenta, eu não sou o negócio que veste a roupa no usuário, né? Eu quero ser um ecossistema de compra de moda, para facilitar a vida do usuário. E como? Deixa eu tentar explicar isso em termos práticos, né? Vamos dizer que você entrou lá no site da reserva, experimentou uma Polo usando a Doris, tirou suas fotos, etc., e comprou aquela Polo na reserva. Então, nesse momento, eu já sei quais são as medidas do seu corpo, porque a gente extraiu com base na foto, qual é o tamanho que você veste, quais são as peças de roupa que você experimentou, então eu estou mapeando o seu gosto. O que você comprou, então eu já sei o que você tem no seu guarda-roupa digital. Eu sei o seu tom de pele, por exemplo, porque eu extraio isso com base na imagem através de AI. Legal. Então, talvez eu possa inferir... Com 2 imagens. Com 2 imagens. Então, talvez eu possa inferir a paleta de cor que fica melhor para você e beleza, você fez a compra na reserva. No dia seguinte, você foi, por exemplo, na Aramis, que é um outro cliente da Doris, ou na Decathlon, que é um outro cliente da Doris. Vamos supor que você foi numa loja física. Você entrou na loja física, você vai ver lá QR Codes nas peças de roupa. Quando você escanear aquele QR Code na peça de roupa, por exemplo, uma calça da Decathlon, você já vai poder ver aquela calça da Decathlon vestida no seu próprio corpo, combinando com a Polo que você comprou no dia anterior no site da reserva. Então eu estou construindo a inteligência sua como consumidor de moda, porque eu sei quais lojas você visitou, quais peças experimentou e o que você comprou.
né? Caramba. E eu posso usar essa informação... É legal, mas dá um medinho também. E eu posso usar essa informação para tornar o mercado de moda cada vez mais assertivo. Quantas vezes eu não recebi, por exemplo, um ads no Instagram, por exemplo, da Track and Field, que é uma marca que eu gosto muito, de uma camiseta de corrida. Eu corro, eu recebi lá camiseta de corrida. Aí eu falo, pô, gostei. A hora que eu entrei no site, só tinha disponibilidade do tamanho P e do tamanho GG. Direto, cara, me dá uma raiva isso. Direto. A Track and Field. O cara me convence a entrar, eu entro, né? Gasto, é um gasto. É um gasto tá que ele pagou pro Google Ads e não tem o tamanho dele, né? Então, no futuro, o que alguns clientes nossos já estão fazendo? Por exemplo, já estão te mandando um ads da peça de roupa com base no seu gosto, no seu tamanho vestido em você. Então, ao invés de você receber um e-mail marketing genérico, você recebe, olha só, veja aqui a nova coleção da Track and Field já vestida em você. A hora que você abrir o e-mail, ao invés de você ver modelos, você vai ver a nova coleção vestida no seu próprio corpo. Então é um negócio que realmente é muito mais customizado, né? Sim. Todo mundo fala de hiperpersonalização. Então você quer uma hiperpersonalização maior do que essa de você já receber um ads direcionado para você com a peça de roupa vestida em você? Então é aí que está a inteligência da Doris. Se o try-on não é uma barreira de entrada, a gente construir essa inteligência e munir os varejistas de moda com esses dados, a gente acredita que é o nosso grande diferencial. Mas não é fácil, né? Não é fácil. Não é fácil. Convencer o varejista a fazer esse investimento. Até, quer dizer, no começo ali você fala que o try-on você só cobra se vender, ok. Mas aí não sei como é que evolui essas outras etapas nos contratos. Quer dizer, convencer o cara a ter, convencer o marketing, ensinar o marketing, aí já é mais várias etapas, né? Convencer o marketing a trabalhar, como é que trabalha com essas coisas, tem muitas etapas aí. Realmente é um desafio, principalmente por ser algo totalmente novo, algo que eles nunca fizeram. O que cria a oportunidade nesse mercado de moda também cria o desafio, que é um mercado muito slow mover, é um mercado que não se revoluciona ao longo dos anos, né? As pessoas compram roupa do mesmo jeito desde a Babilônia, de ir lá experimentar roupa, vestir, etc. Mas quando os varejistas veem o resultado, eles veem, por exemplo, que um ads com a pessoa vestida na peça de roupa converte de 3 a 4 vezes mais do que um ads genérico, aí o cara começa a fazer o esforço, né? Então... Legal. Falando um pouquinho, só dando um passo para trás aqui, falando sobre a história de Doris, né? Você não é fundador, você é do founding team, mas o fundador que é o Marcos, cara, fundador da Zipnet e da Sagatiba, né? Exatamente. Por que ele entrou nessa? O Marcos é um empreendedor serial, né? O Marcos de Moraes. Ele começou lá atrás, fez uma empresa de pager, vendeu, e aí ele fez o Zipnet, que foi o maior portal de e-mail gratuito do Brasil. Sim. Tinha 60% de market share nos anos 2000 e vendeu para Portugal Telecom. Depois ele fez a Cachaça Sagatiba, colocou em 40 países, vendeu para Campari. E ele voltou para a inovação, que é onde ele é mais feliz. E por ter participado desse nascimento da internet aqui no Brasil, né, o que ele identificou foi que o e-commerce está ficando velho. O e-commerce continua crescendo por inércia, obviamente, cresceu muito na pandemia, mas a experiência de compra no e-commerce não mudou nos últimos 20 anos. E algo na internet, nos dias de hoje, que não muda há 20 anos, está pronto para uma disrupção, né? Então a experiência de comprar no e-commerce sempre foi a mesma. Você comprar móveis, eletrônicos e roupa do mesmo jeito. Você vê um produto, você abre a página de produto, você adiciona no carrinho e compra e espera chegar na sua casa. É igual para tudo, para móveis, para eletrônicos, etc. Então, o que ele identificou foi justamente isso, né? Por que não criar uma experiência de comprar moda online que se assemelhe mais à experiência que você tem na loja física? Tá. E aí aquela velha discussão, né? O online acaba com a loja física, não acaba com a loja física. Como é que... Reserva, você falou que vocês têm nas duas, né? Tanto no físico quanto no online. Então, você dá uma cara mais online pro físico também? Exatamente. O que a gente diz é que a Doris nasceu para borrar essas linhas entre o mundo online e o mundo físico. Como eu te falei, na experiência do consumidor que entrou no e-commerce da Reserva e comprou uma Polo, no dia seguinte, se ele for numa loja física da Aramis, por exemplo, que também tem Doris, ele tem duas possibilidades de experiência. A primeira é a experiência que a gente chama de QR Code. Então a gente coloca QR Codes nas peças de roupa, você escaneia esse QR Code, abre a Doris no seu celular e você vê aquela peça da loja física vestida em você no seu celular
combinada com as peças que você comprou anteriormente no e-commerce. Legal. Então você não tem a necessidade de ir num provador. Por que a gente acredita que esse QR Code pode ser útil em 2 casos de uso específicos? Primeiro, crianças. Você falou que tem uma filha de 9 anos. Criança odeia ir no provador. Para você fazer a criança ir no provador trocar de roupa é o caos. Então você pode tirar foto da sua filha em casa, usando a Doris. Quando você for no shopping, você escaneia o QR Code, você vê aquelas peças da coleção infantil já vestidas nela, no tamanho sugerido para ela. Então, que legal. Você pode usar isso pro seu filho, você pode usar para dar presente. Então, eu quero comprar presente para um amigo, não sei que tamanho ele veste. Abre o perfil do amigo lá na Doris, já puxa o avatar dele e veste aquelas peças de roupa nele. Né? Legal. Mas peraí, isso você está falando, você já está antecipando do que é o Doris App que vocês estão para o segundo semestre. Isso que você tinha comentado. Hoje ou isso já está disponível hoje? Hoje a experiência do QR Code, ele já funciona na loja física. Você abre, você tem um navegador lá, que você tem a sua foto, ele abre no navegador. Tá. Mas no segundo semestre, quando a gente tiver o aplicativo, que vai ser lançado em setembro, aí você vai ter toda essa possibilidade, por exemplo, de interagir com amigos. Hoje ele funciona só para você, porque você tem só o seu avatar ali no seu celular. Tá. Mas aí no aplicativo Doris você vai poder ter o avatar da sua filha, dos seus amigos, se conectar com seus amigos. Legal. E saber talvez que peças eles já têm. Vou dar presente para um amigo. Deixa eu ver aqui o que ele tem no guarda-roupa digital dele. Você se conecta com ele na Doris, vai puxar todo o guarda-roupa digital dele. E aí você vai comprar um presente para ele que a Doris vai te sugerir, olha, com base no estilo do seu amigo, eu acho que ele vai gostar disso aqui. Então a gente já te sugere o que você compra no tamanho dele. Por quê? Por que esse movimento, já que vocês começaram o B2B, por que esse movimento B2C? Por que vocês acham que é interessante estar no aplicativo também? A gente acha que o consumidor é o ponto central dessa jornada. E o que a gente quer é facilitar a vida do consumidor quando ele está comprando moda, né? Então a gente não quer ser uma ferramenta pro B2B. A gente quer ser algo que, de fato, facilita a vida das pessoas quando elas estão consumindo moda. A gente começou com o widget, porque a gente precisava de uma porta de entrada no e-commerce para entrar nesse mercado, né? Para testar o mercado. Então, esse foi o primeiro produto que a gente lançou, mas a gente acredita que o futuro é o aplicativo Doris, no qual o consumidor está no centro dessa jornada. Onde lá eu tenho tudo sobre você, eu sei o que você gosta, o que você não gosta, e eu vou ser o seu assistente de moda. Isso é legal. Legal, isso é legal. Que aí você consegue fazer esse passo da personalização em escala, né? Porque você tem dados de muita gente, né? E a partir daí eu passo a gerar venda nova pro B2B. Né? Um dos desafios que a gente tem hoje é que, por exemplo, eu sou um widget dentro do e-commerce da Reserva, por exemplo. Eu só estou pegando e facilitando a jornada daquele cliente que já está no site da Reserva. Daqui, né? Então a Reserva pode vir e falar para mim, não, mas você não está me trazendo venda incremental. Você está me facilitando a vender mais. Realmente aumenta a minha conversão, diminui minha devolução, ótimo, muito legal. Mas não aumenta meu faturamento, porque esse consumidor já estava no meu e-commerce. Ele abriu a Doris a partir do meu e-commerce. Com o aplicativo Doris, eu inverto esse jogo. Por quê? Porque eu vou ter você, usuário, usando o aplicativo Doris. Você quer comprar um presente? Eu já te sugiro. Você está precisando... Amanhã, sincronizei com a sua agenda, vi que amanhã você tem aniversário do seu amigo Júlio. Olha essa polo da Reserva aqui, no tamanho dele, que combina com o estilo dele. Clica no link e vai direto para o e-commerce da Reserva comprar. Legal. Então aí eu passo a gerar faturamento incremental para o varejista. Né? Então eu uso a minha conexão com o B2C para gerar venda para o B2B. Legal, tá bom. Mas por que vocês então pensaram... por que começar pelo B2B e depois ir para o B2C? Não começar ao contrário, né? Porque vocês não começaram já com o aplicativo. Por 2 motivos. Primeiro, porque o B2C tem uma dor muito clara de devolução, como eu te falei, de logística reversa. Então a gente achou que era mais fácil resolver isso. Segundo, para eu fomentar o meu aplicativo B2C, o que eu preciso? Eu preciso de catálogo. Sim. Eu preciso ter as peças de roupa. Então, eu estando no B2B, eu já tenho a injeção de catálogo de todos esses varejistas. Então, hoje Doris, eu já tenho 100% do catálogo da Reserva, da Aramis, da Track and Field, da Nike, da Decathlon, de todos os clientes que a gente tem. E eu uso o B2B também como uma porta de entrada para eu captar o usuário para o B2C. Então, você entrou na Reserva, fez um try-on usando a Doris, você conheceu a Doris lá. Sim. Aí você já sabe que a Doris existe. No final, você pode receber um convite, olha, baixa o aplicativo da Doris. Legal.
Então, voltando, a Doris, que hoje vocês estão nos bastidores, mas a ideia é que vocês não sejam só uma ferramenta B2B ali que fica por trás. Vocês querem ser uma marca de consumo, uma marca que as pessoas se relacionem, vamos dizer assim. Exatamente. Ah, legal. A gente quer ser o parceiro de moda das pessoas. Legal, bacana. Para isso, você tem o Marcos como principal investidor, né? Como único investidor até agora. Vocês estão em captação, pretendem captar mais dinheiro? Como é que tá isso? Não, por enquanto não. A gente é uma startup que não passou pelo fluxo tradicional dos VCs, né? Seed, Series A, Series B. Todo o capital vem do Marcos, do próprio fundador, e ele pretende continuar investindo por enquanto. Talvez no segundo semestre, após o lançamento do nosso aplicativo, a gente abra uma rodada para investidores externos. Porque B2C vai ser outra pegada, né? Etc. Talvez a gente faça uma rodada, mas no segundo semestre. Mais pro segundo semestre. Por enquanto, não. Tá, legal. Você como CFO, você já tá olhando para isso? Uhum. Já estamos olhando, não temos decidido ainda se a gente vai continuar se capitalizando internamente ou se a gente vai abrir para o mercado. Legal. Mas estamos estudando a possibilidade. E aí uma coisa que você tinha comentado também, dos 35 clientes, já tem cliente fora do Brasil também, né? Como é que tá isso? Entendo que é uma tecnologia que não tem barreira, né? É uma coisa, não é adaptada para o brasileiro. Você pode levar isso aí e colocar rapidamente. Exatamente. Funciona no mundo inteiro, né? Em qualquer e-commerce. A gente, por estratégia, decidiu não fazer uma internacionalização ativa de prospectar clientes fora do Brasil, mas surgiram algumas oportunidades e hoje a gente já tem clientes na Europa, na Ucrânia principalmente, porque a gente conheceu esses clientes no Web Summit de Lisboa e no Catar. Então, no Catar a gente também teve no Web Summit do Catar ano passado e hoje a gente tem inclusive o primeiro cliente que a gente considera que usa todo o ecossistema Doris, full ecossistema, é um cliente do Catar, Grupo Abuissa. Então, é um dos maiores varejistas do Catar. Eles têm várias marcas lá, Blue Saloon, Replay, Bulgari. Então, eles têm todo o ecossistema Doris. O que a gente chama de todo o ecossistema, né? Isso? É o widget no e-commerce, é a solução de loja física, que é os QR Codes nas peças de roupa, e o espelho mágico, que a gente chama, que é um espelho, uma tela aberta na loja que a pessoa para na frente e faz o try-on. E o último produto que a gente chama de AI Studio, que é um produto de geração de modelos através de AI. Então, um dos custos gigantes que os varejistas têm hoje é fotografar modelo. Então, você vai fotografar uma coleção nova, você tem que contratar modelo, fotógrafo, estúdio, pós-produção, pagar direito autoral de modelo. Então, a gente criou um produto que o cara só sobe a peça de roupa que ele quer, descreve através de prompts o modelo que ele quer criar. Então, eu quero uma modelo negra, de cabelo encaracolado, com tal background, etc., com esse e esse acessório. E a Doris gera essa modelo vestindo a peça de roupa do cliente. Voltando àquele ponto nosso do começo, com mais assertividade. Com 100% de assertividade. Porque hoje, teoricamente, você consegue fazer isso no ChatGPT, no Claude da vida. Você bota lá. Mas aí fica aquele negócio, de novo, é os 5 dedos, é a camisa que é distorcida. Não, com realismo. Inclusive, vou até deixar a sugestão aqui, um dos primeiros clientes que fez isso com a gente no Brasil foi a Reebok. Eles lançaram uma coleção de beach tênis. Então, se você entrar hoje no e-commerce ou no Instagram da Reebok, todas as fotos da coleção de beach tênis da Reebok foram modelos geradas com AI através da Doris. Sério? E dificilmente você percebe que aqueles modelos foram gerados com AI de tão realista que é. Então, entrem lá no e-commerce da Reebok Brasil, na coleção de beach tênis, que todas as peças foram geradas através de AI. Quem assistir, quiser comentar, olhar lá e quiser comentar, fala se sabe, se tem 5 dedos, se não tem, se dá pra ver que é gerado por AI ou não é. Interessante, cara. Legal. Mas então, isso é um produto. Aí vocês vendem como uma licença... Isso a gente vende por créditos. Então, cada crédito, o cara gera uma imagem. Ele compra os créditos ali e vai gerando. A gente fala que é 10 vezes mais barato do que você fotografar em estúdio. Putz. E 1000 vezes mais rápido, porque você aperta um botão e gerou a foto. Não precisa contratar modelo, etc. Se refaz, se tiver ruim, você consegue fazer rapidinho, né? Isso. E parte dessa estratégia de internacionalização também é uma coisa super legal, que a gente não considera um cliente, mas que é legal. Hoje, lá no headquarters da NVIDIA, em São José, eles têm uma loja que é a Gear Store, que vendem camisetas, coisas com o logo da NVIDIA. Então, a gente tem a experiência Doris na loja da NVIDIA dentro do headquarters deles. Caramba!
A gente foi convidado por eles para fazer a experiência na loja que eles montaram dentro do GTC, que é o maior evento de AI Agora, do mundo. esse ano, em 25? Isso, em 25, mês passado a gente estava lá. Então a gente fez a experiência no evento e depois a gente levou a tecnologia, né, os totens, os espelhos mágicos, para dentro do headquarters deles. Então lá dentro da NVIDIA tem a experiência Doris. Que legal. O espelho mágico, aí é hardware, é de vocês mesmo? Vocês hardware, mas é um hardware super simples. Já é uma tela, é uma TV posicionada na vertical com uma câmera. Tá. Então, basicamente, é a aplicação da Doris rodando ali. A pessoa para na frente, a câmera captura a foto e ela se vê vestida na tela com a coleção que ela quiser. E ela navega, monta looks, é uma tela interativa. Que legal. Mas isso aí não é o modelo mais simples, assim, é mais out of the box, assim, não é tanta tecnologia. Não, a tecnologia é mais do try-on mesmo, a interface é muito simples, assim. Mais simples. É. Tá, não é uma coisa muito segredo, não tem muito segredo. Não. E para quem é de São Paulo ou do Rio, a gente tem algumas telas dessas já instaladas, então a gente tem na Aramis do Morumbi Shopping, a gente tem na C&A do Iguatemi São Paulo, que agora vai instalar essa semana. No Rio, a gente tem na reserva do Barra Shopping. Legal. Então, quem quiser experimentar... Já dá pra experimentar. Né? Boa. E os próximos passos, né? Como é que você falou um pouquinho, então, do app B2C no segundo semestre, possivelmente uma captação, planos de internacionalização de fato, não? Como é que vocês estão olhando? Nossos esforços agora estão 100% concentrados no desenvolvimento do app. Né? Desenvolvimento de app parece simples, todo mundo faz, mas é muito difícil você criar algo que realmente as pessoas gostem de usar. Né? Então, a gente está investindo muito na UX, principalmente para ser um negócio super fácil para o usuário final, fazendo várias pesquisas de opinião, chamando influenciadores de moda, para a gente entender de fato quais são as funcionalidades que a gente vai colocar nesse aplicativo que vão fazer as pessoas querer usar. Né? Sim, então, algo que não estava no nosso radar e apareceu nessa pesquisa, por exemplo, é uma funcionalidade que a gente vai colocar no aplicativo que vai ter uma câmera, você abre a câmera e eu tiro uma foto sua. Se eu tirar uma foto sua aqui agora, a Doris já vai extrair essa camiseta sua, permitir que eu vista essa camiseta sua em mim, no meu avatar, e buscar na internet, nos e-commerces, onde eu posso comprar uma camiseta dessa igual a sua. Caramba. Obviamente, eu acho que essa camiseta não está à venda do Startups. Não, tá sim, tem lojinha, inclusive, reserva Inc. /startups. Aí. A gente tem a lojinha lá. Então, quando a pessoa tirar a foto dessa, ela vai ser referenciada lá para o Reserva Inc. e ela vai poder comprar uma igual e experimentar nela usando AI. Então, essa é uma das funcionalidades. Então, a gente está 100% focado no desenvolvimento do app, tentando continuar a expandir nossa base de clientes B2B aqui no Brasil. Como é que é esse go-to-market hoje? Como é que é a equipe de vendas? Vocês têm equipe de vendas? Vocês estão mais atendendo demanda? Como é que é? Não, a gente tem uma equipe de vendas. A gente começou a vender, né? Tem 6 meses que a gente começou a vender a Doris. Tá. Eu não falei, mas a gente ficou 2 anos e meio só investindo em tecnologia e treinando o nosso modelo de AI para chegar num caimento de fato realista que a gente pudesse vender para o mercado. Tá. Então, a gente está vendendo tem 6 meses, a gente tem um time de vendas e... 6 meses e 35 clientes, números grandes, até que vocês estão tão eficientes aí, parece. Sim, a gente começou pelos grandes. Quando um cliente muito pequeno, agora no começo não faz muito sentido a gente integrar, porque todo o custo que a gente tem de integração, sincronização de catálogo, se o cara vende muito pouco, não se paga. Sim. Então, a gente começou pelos grandes, então a gente está focado nisso. Eventualmente vocês pensam em descer um pouco ou deixar de mais... Sim. Agora a gente já está abrindo para qualquer cliente com faturamento anual acima de R$1 milhão no e-commerce. Porra. Antes a gente começou targeteando os acima de 100 milhões, depois a gente baixou para 10, agora se o faturamento anual for acima de R$1 milhão, a gente já atende. Porra, não é tão... restritivo, não é? Restritivo, assim, tranquilo. E aí, quer dizer, aí tem o take rate ali e tal, a negociação, caso a caso, ou vocês têm uma tabela fixa? Para os caras pequenos, a gente cobra um fee fixo mensal, aí não é por take rate. Tá bom, beleza. Não, legal, porra, cara, bacana, interessante. E aí, como é que vocês estão pensando, como é que vocês vão lidar com esses desafios de
voltando ao começo, continuar desenvolvimento no Uruguai? Ou vocês acham que já quando vai poder investir em desenvolvimento aqui no Brasil? Ou vão abrir um escritório de desenvolvimento no Vale também, como muita gente acaba fazendo? A gente está fazendo alguns pilotos no Brasil, né? Agora que estão nascendo os principais centros de estudo de AI no Brasil. Tem o CELA. Um polo muito forte é da Universidade Federal de Goiânia, de Goiás. Isso. É esse? É o CELA. Ah, legal. Então a gente está fazendo um piloto com eles. Então eles estão desenvolvendo uma nova evolução do nosso motor. Então a gente tem essa possibilidade de, se der certo, dependendo do que eles entregarem, a gente trazer esse desenvolvimento e internalizar aqui para o Brasil. Então, 2 anos e meio, 3 anos depois, agora que vocês sentem que o Brasil começa a ter massa crítica. Exatamente. E como eu falei lá atrás, né, no começo a gente começou a desenvolver tudo proprietário. Uhum. Agora vai ser mais um mix, né? Então talvez a gente não invista tanto em desenvolvimento e treinamento de modelos proprietários, mas em sim em como você monta a arquitetura mais eficiente possível usando dos modelos open source que você tem disponíveis por aí. Legal, bacana. Beleza. Pô, cara, obrigado. Valeu pelo papo aí, Fernando. Pô, eu que agradeço pela oportunidade, pela conexão. Acho que foi a Oracle que nos colocou em contato, então eu agradeço o pessoal da Oracle, abraço Gus aí. Felipe Lozano. Felipe Sica, um abraço pro pessoal da Oracle, nossos parceiros de longa data. Inclusive nos trouxeram a Nike como cliente, então a gente ama a Oracle. Muito obrigado, Oracle. A gente ama vocês pagou aqui. E obrigado, muito obrigado pela oportunidade. Acompanho o startups.com.br, adoro o portal. Era o mínimo. E sempre que puder, tamo junto. Não, legal, sempre tiver com novidades, então estamos de portas abertas por aqui. Obrigadão. Obrigado você que ficou aqui assistindo mais um episódio, assistindo ou ouvindo mais um episódio do podcast MVP, toda quarta-feira, com conversas assim, descontraídas, falando coisas sobre as coisas que estão acontecendo no mundo da tecnologia e dos negócios. Até o próximo.